Graça e paz. Hoje a nossa meditação será na segunda carta de Cristo Jesus, que encontramos ali em Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. A igreja ali na cidade de Esmirna. Eu sou Kiko Almeida, sou pastor missionário e através deste canal venho trazer mensagens bíblicas para conhecermos mais o nosso Deus, mais o nosso Jesus, através da revelação do Espírito Santo. Quero convidar você a se inscrever neste canal, a deixar a sua opinião, a deixar o seu like, para que possamos fazer a palavra de Deus ser conhecida em todos os lugares. Segunda carta de Jesus à igreja, agora que se encontra em Esmirna. No verso 8, nós vemos Jesus se apresentando à igreja, ao anjo da igreja em Esmirna. E estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus é aquele que estava desde o princípio até o fim, que esteve morto. Jesus foi crucificado e tornou a viver. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Nós vemos aqui Jesus falando à igreja do conhecimento dele a respeito da situação em que aquela igreja se encontrava. Verso 9 diz: conheço a tua tribulação. A igreja passando por dificuldades, por tribulação, angústias, problemas sérios, o tilipes no original, que fala dessa pressão vivida pela igreja ali. Mas Jesus conhece. Jesus também fala da pobreza daquela igreja. Jesus conhece toda a situação da igreja. Jesus sabe da tua vida, da minha vida, de tudo aquilo que estamos vivendo, tudo aquilo que estamos passando. E também Jesus fala do conhecimento dele acerca da blasfêmia, daqueles que se dizem judeus e não são. E Jesus chama de sinagoga a igreja de Satanás. Jesus sabe de toda a situação, toda a dificuldade que a igreja está passando. Mas Jesus traz uma revelação aqui maravilhosa. Mesmo aquela igreja se encontrando em tribulação, em pobreza, em blasfêmia, em tantas coisas que o mundo taxa a igreja do Senhor Jesus, Jesus traz a revelação: mas tu és rico. Jesus olha para o nosso coração e Jesus sabe tudo aquilo que nós passamos, mas a leitura que Jesus faz é de que nós somos ricos. Não ricos aos olhos do mundo, mas ricos aos olhos de Deus. E aí então nós vemos Jesus trazendo a orientação para a igreja. No verso 10, Jesus começa falando, escrevendo: não temas, não tenha medo. É tão bom ouvir essas palavras de Jesus, de Deus, o nosso Pai. Não tenha medo, porque nessas situações o medo bate à porta e ficamos alarmados. Mas vamos ouvir as palavras do Senhor Jesus dizendo para nós: não tenha medo. E ele diz assim: as coisas que tens de sofrer, caminhar com Jesus, ser igreja neste mundo perverso, mau, corrompido, satânico, demoníaco, nós sofremos. Mas Jesus está conosco dizendo: não tenha medo, não temais. E aqui ele continua trazendo a orientação do que está por vir. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Há um começo do sofrimento, da tribulação, da dor, da prisão, mas há um final. E Jesus então, ele diz para nós, ele nos orienta: ser fiel até a morte. Muitos, no momento de desespero, até blasfemam, até culpam a Deus. Mas ele diz: sejam fiéis, permaneçam firmes até a morte. E aí Jesus promete a recompensa: e dar-te-ei a coroa da vida. Que bênção a gente saber que lá no final
nós receberemos uma coroa. E esta vida aqui não é a vida bios, a vida natural, mas é o zoe. Receberemos a vida de Deus, do próprio Deus. E o verso 11 finaliza assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido? Você tem aprendido com o Espírito Santo a discernir esses dias, esse tempo que nós vivemos? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, a morte eterna. Aqueles que permanecem firmes em Jesus, aqueles que mesmo passando por tribulações, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, eles continuam firmes porque sabem que Jesus prometeu estar conosco. De modo algum sofrerá o dano da segunda morte, porque em Cristo Jesus nós temos a promessa da vida eterna. Talvez a sua vida esteja difícil, tribulações, tempestades, situações difíceis com você mesmo ou nos teus relacionamentos familiares, no teu emprego, tantas lutas, tantas dificuldades. Mas ouça a promessa do Senhor Jesus, Ele vai nos dar a coroa da vida. Ele vai nos dar a vida eterna. Esta carta, escrita há tantos anos atrás, nos traz a esperança de que nesses dias difíceis que vivemos, podemos confiar naquele que morreu, mas naquele que está vivo, ressuscitou, Cristo Jesus. Deus te abençoe e seja ministrado através desta palavra, em nome de Jesus. Amém.